Olá galera, sou o professor Silvio Freitas e hoje nós vamos continuar a falar sobre congruência de arcos. Bom, na última aula nós comentamos sobre uma maneira de representar todos os arcos congruentes a esse ângulo central alfa, que foi a seguinte expressão: alfa, então, é congruente a alfa mais n vezes 2π. Ou seja, o que diferencia ângulos congruentes é apenas o número de voltas completas que você vai dar no seu círculo trigonométrico. Porém, nós podemos chegar ao mesmo ponto P. Lembre-se só que o arco tem a mesma medida que o ângulo. E nós, para definirmos o que é essa expressão de arcos congruentes, nós saímos de A e tentamos chegar a P, dependendo apenas do número de voltas. Então, como eu estou falando, se eu me desloco no sentido anti-horário, então esses arcos têm medidas positivas. Mas eu posso me deslocar também no sentido horário. E aí os ângulos têm medida negativa. Então, eu tenho como acessar esse ponto P, quer dizer, eu tenho como chegar até esse ponto P, me deslocando no sentido negativo, por exemplo, o ângulo beta. Partindo de A, no sentido negativo, se eu me desloco um ângulo beta, eu chego ao mesmo ponto P. E se essa expressão nos remete a todos os pontos que estão aqui, que têm a mesma medida do ângulo central, ou seja, alfa, se eu me desloco por baixo, um ângulo B, eu também vou obter um ângulo congruente, um arco congruente. E existe uma outra maneira de representar isso daqui, então, que é beta é congruente ao próprio beta mais, vamos escrever dessa forma, menos n vezes 2π. O que eu quero mostrar para vocês com essa expressão é que se eu me desloco um número negativo de voltas completas no círculo. Por que o número negativo? Porque no sentido horário, os arcos têm medida negativa. Então, se eu me desloco voltas negativas, no sentido negativo, eu também vou parar sobre o mesmo ponto A, sobre a origem. Não importa quantas voltas eu dei nesse sentido. E a partir dele, se eu somo esse ângulo beta, eu chego ao mesmo ponto P, que são congruentes a alfa. Então, perceba que existem duas formas de se chegar ao mesmo ponto. Uma no sentido positivo, outra no sentido negativo. Vamos substituir essas duas expressões por uma única expressão. Porque perceba aqui, na verdade, que o que importa não é quantas voltas você vai dar no teu círculo trigonométrico. E sim, se a partir de completar essa volta, você se desloca no sentido positivo, alfa, ou você se desloca no sentido negativo, beta. Então acompanha comigo como é que pode ficar a nossa expressão. Os ângulos alfa e beta são congruentes, porque têm o mesmo valor de abscissa e ordenada. E como é que eu represento, de uma maneira geral, todos os ângulos congruentes a eles? Bom, como foi dito, não importa quantas voltas você dê no ciclo trigonométrico. Então, vou representar isso por K vezes 2π. Nesse caso aqui, vou botar a informação aqui embaixo, K é um número inteiro. Quer dizer, pode ser positivo ou negativo. Volta no sentido positivo ou volta no sentido negativo. Se a partir dessa história, se a partir desse momento que eu completo a volta, eu somo o alfa, por exemplo, eu chego lá naquele lugar, em todos os ângulos que são congruentes a ele. Ou ainda você pode fazer até usando o próprio beta. Né? E a expressão ainda pode ficar assim, né? Que também é congruente a K vezes 2π mais o beta. Então você pode montar a expressão geral do arco usando alfa
ou beta, que recebem o nome, os respectivos nomes de primeira determinação positiva de um arco. Alfa é a primeira determinação positiva de todos aqueles arcos. Por que primeira determinação positiva? Porque ele foi o primeiro arco, ou seja, antes de completar a primeira volta, a primeira medida que foi necessária para chegar até aquele ponto, no sentido positivo. E beta é a primeira determinação negativa daquele arco. E aí, melhorando um pouquinho, o que foi escrito aqui em cima, essa expressão ou essa expressão, nós vamos escrever isso aqui. Expressão geral do arco. Recorde-se que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, K vezes 2 vezes π pode ser escrito sem perda de generalidade alguma, como 2 vezes K vezes π mais alfa, onde alfa é, como já foi dito, a primeira determinação positiva daquele nosso ângulo. Onde é que nós podemos aplicar isso, Silvio? Veja, imagine que uma pessoa saia do ponto A, da origem do ciclo, e comece a se deslocar tantas voltas nesse ciclo trigonométrico. Até que, uma determinada hora, alguém diga para ela assim: pare, você acabou de se deslocar um arco de 1.500 graus. E aí ela parou num ponto P, por exemplo. E aí eu pergunto para ela: nesse ponto P, antes de você completar a primeira volta, qual era, em graus, a medida do ângulo central formado ali naquele ponto P? Ou seja, eu quero descobrir qual é a primeira determinação positiva desse arco. Dá uma pausa no seu vídeo, resolva esse exercício e daqui a pouco retome com a resolução. E aí, galera, como foi? Fácil? Então, vamos à resolução. Então, o que você precisa saber aqui é, simplesmente, quantos graus tem de excesso após você completar voltas no teu ciclo. Você quer descobrir a primeira determinação positiva. Então, uma continha bem simples vai mostrar isso daí pra gente. Basta você pegar 1.500 e dividir por 360. Por que dividir por 360? Porque 360 graus, quantos é a medida em graus de todo o nosso círculo trigonométrico. Então, aqui você vai descobrir quantas voltas inteiras você deu no ciclo e qual é esse excesso. Ou seja, e quem é a nossa primeira determinação positiva. Então, fazendo essa divisão, aqui dá 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 6, 24. E vão 2. 4 vezes 6, 12. 2 que foram, 14. E aí sobram aqui pra gente, olha lá, 60. Todas essas medidas, claro, em graus. Então, uma pessoa que descreveu uma trajetória, um ângulo central no nosso círculo de 1.500 graus, significa que ele deu 4 voltas completas no círculo trigonométrico. E depois de completar essas voltas completas, ele ainda se deslocou mais 60 graus. Significa que antes dele completar a primeira volta, naquele mesmo ponto que nós chamamos de P, estava o ângulo de 60 graus. Quer dizer, veja bem, aqui eu falei que P igual a 1.500, P igual a 60. Na verdade,
P é um ponto do plano cartesiano e que se você se deslocar ali sobre o seu círculo, você vai encontrar vários ângulos. Um deles é o 60, outro deles é o 1500, mas que esse aqui é antes de completar a primeira volta, é esse que nos interessa. Ok? Então, galera, um forte abraço e até a nossa próxima aula.